A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje iremos falar sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, amém? Da gente entrar, aleluia, nesse assunto, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Traga um inscrito para o nosso canal, para a missionária. Tem um tema também para poder você estar falando sobre esse assunto no canal, amém, queridos irmãos? Mas antes de tudo, roda a vinheta, Caroline! Vamos lá. Primeiro o que a gente vai falar é sobre o homem natural. O que é o homem natural, missionária Marta? O homem natural é um homem sem Deus, sem conhecimento da verdade, né? É aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, o homem sem Deus, ele está o que? Morto. O Espírito não está em comunhão com Deus. Então, coisas para ele parece o que? Louco, esse crente que só fala de Deus, que só tem sede de Deus, que tudo para ele é Jesus, ele nunca vai entender, porque ele precisa conhecer a Deus, ele precisa entregar a sua vida para Jesus. Então, o homem natural é o homem sem conhecimento, o homem sem Deus. Não tem como definir a verdade se ele não conhece a verdade. Então, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia, não pode julgar essas pessoas. Precisamos trazer essas pessoas para a presença do Senhor, para que elas possam conhecer a verdade. Amém, povo de Deus? Agora iremos falar sobre o homem carnal. O homem carnal é o que? O crente carnal. Aleluia, o que mais temos nas igrejas são crentes carnais. Muitos crentes meninos na fé dentro da casa do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: E eu não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como os meninos em Cristo. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo está falando: olha, irmãos, eu não posso falar com vocês como homens espirituais, mas sim como homens carnais que não estão entendendo o que Deus está fazendo. Estão o quê? Embaraçando as coisas de Deus. Homem carnal é um homem precipitado, muitas vezes na sua atitude. Então, precisamos o quê? Amadurecer. Parar de ser crente menino. Que é crente menino, missionária Marta? Que não cresce. Por mais que está dentro da igreja, mas não amadurece. Está fazendo panelinha de fofoquinha. Aleluia, dentro da casa do Senhor. Tudo quer bater o pé, tudo quer trazer o contrário da palavra, tudo quer mostrar que sabe demais. Isso é crente menino, crente que não amadureceu. Então, em nome de Jesus, se você for crente carnal, amadureça, amém? Conhecimento de cada vez da verdade. Irmãos, fiquem até o finalzinho do vídeo que eu vou contar uma experiência que eu tive comigo com uma crente carnal. Gente, por favor, fiquem até o final que vocês vão ver. Foi forte, mas o Senhor deu livramento, graças a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo aos homens? Ali, contenda, tem crente que é contendeiro, irmãos, que adora bater boca com seu irmão, que adora, aleluia, colocar coisas dentro da casa do Senhor. Inveja, muito invejoso. Vê o irmão com a coisa, ele também quer. Ah, eu quero ser igual fulano. Ah, eu quero fazer o que fulano faz. Não é, o apóstolo Paulo está na igreja falando contra esses crentes, ensinando esses crentes que não é para ser desse jeito. Porque um dizia: eu sou de Apolo, aleluia, outro: eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Colocando dissensões, trazendo o que? Rebeliões dentro da casa do Senhor. Precisamos amadurecer. Crente linguarudo, aleluia, fofoqueiro, que não pode ver nada, você tem que largar isso. Precisa amadurecer. Muitas vezes você vê fulano crescer e você não cresce. Por quê? Porque você não quer largar as coisas carnais. E o Senhor está dizendo: largue as carnais, viva a espiritual.
O crente carnal, ele sempre quer andar, o quê? Na aba de alguém, não gosta de estar muitas vezes orando. Crente carnal é um problema sério dentro das igrejas. Sempre visa o seu lado, nunca vê o lado do seu irmão. Sempre acha que está certo, só ele faz, só ele pode. E não podemos estar assim, amém? Só temos que ser crentes espirituais, crente cheio da virtude de Deus. Aleluia, crente com plena convicção daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Agora iremos falar sobre o crente espiritual. Né? O crente espiritual, ele é o quê? Amadurecido. Ele sabe lidar com os dons espirituais ao qual o Senhor deu em suas mãos. Ele sabe, aleluia, ele não é um crente precipitado. Ele analisa bem aonde o Senhor coloca ele. As situações, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o quê? Um homem espiritual. Um homem que fazia as obras do Senhor. Um missionário da casa do Senhor. Ele sabia a responsabilidade que Deus tinha colocado nas suas mãos. Então, o crente espiritual é um crente que ganha suas guerras na oração, não na contenda. Um crente espiritual, aleluia, ele estuda quando ele entra na guerra e ele vai determinado porque ele sabe, ele é banjúria, que Deus está com ele. Um crente espiritual, aleluia, ele procura estar com as armaduras de Deus, como diz no livro de Efésios capítulo 6, revestivos de todas as armaduras de Deus. Então, o crente espiritual, aleluia, ele não fica de contendinha em porta de igreja. O crente espiritual, aleluia, não fica falando mal do seu irmão, mas ele ora pelo seu irmão, amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz assim: mas o espiritual decine bem tudo, e ele de ninguém é decidido. Tá entendendo? Porque as coisas do espírito só vai definir quem está no espírito. Então, o crente espiritual, ele vai definir bem quando Deus fala com ele, porque ele tem comunhão com o Espírito Santo. Ele tem o quê? O espírito sensível para ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, de ninguém ele é decidido. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura para aqueles que não entendem as coisas do Senhor. Aleluia. Então, o crente carnal, ele nunca vai compreender. Então, pelo amor de Jesus, amadureça para você ter discernimento do que é Deus e do que não é Deus. Vamos lá, minha experiência com um crente carnal, que só a graça. Essa jovem entrou dentro da igreja, aleluia, e eu pensei, vou ajudar, né? Vou ver, tá querendo voltar para a presença, eu vou estar ali ajudando. E ela já era crente já há muito tempo, e eu nem imaginava. Aí eu comecei a ajudar essa jovem, coloquei dentro da igreja. Ela fez amizade com as irmãs, entendeu? Fez amizade com o povo da igreja. E depois o que ela fez? Colocou o povo da igreja contra a minha vida. Aleluia. Ela tentou tirar todo mundo da igreja, falando coisas da minha pessoa. Uma pessoa que eu botei, dei comida, uma pessoa que eu ajudei. Ela tentou o quê? Me derrubar. O quê? Uma crente carnal, uma crente que estava com inveja do que Deus tinha dado para mim. Então, meus queridos irmãos, o que aconteceu com essa jovem? Por ela não querer, ou sei lá o quê, porque tem que ter força de vontade para querer mudar, né? O que aconteceu com ela? Se levantou contra a minha vida dentro da igreja, armou a panelinha não deu em nada, caiu por terra, chorei muito nos pés do Senhor, o Senhor me deu vitória, e ela se desfiou, não queria que acontecesse isso com ela, foi para outra igreja, chegou lá na outra igreja, conheceu um homem, o homem tinha mulher, e foi um rolo doido, irmão. A vida dela ficou de perna pro ar. Porque o crente carnal, ele tá pouco se importando com a vida dos outros. Aí o que acontece? Paga um alto preço. Então, em nome de Jesus, saiba ter separação do que é carnal, do que é espiritual e do que é natural. Depois outra, trouxe uma missionária dentro da igreja, e a missionária se levantou dentro da igreja contra a minha vida. Crente carnal, tanto ela como a missionária, porque uma mulher de Deus e um homem de Deus não se levanta dia de culto e santa ceia para estar contendendo dentro da igreja, para trazer o que? Discórdia, dissensões dentro da igreja. Isso é espírito de rebelião. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Não tenha inveja do seu irmão porque ele é mais usado. Aleluia, vai orar, vai buscar a Deus, que o Senhor, ele vai te encher da mesma maneira que encheu o teu irmão. Se você crer, tu verás a glória de Deus. Eu soube lidar com aquilo que aconteceu dentro da igreja, com aquela rebelião, mas muitas pessoas não sabem, perde a cabeça, faz loucura, amém? Mas em nome de Jesus, irmãos, se dedique para ser um crente espiritual, amém?
Que Deus abençoe, que possa ter trago um conhecimento para você, qual o Espírito Santo tocou no meu coração, de eu trazer esse tema para vocês, amém? Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar, amém? E deixa um assunto aí embaixo. Missionário, eu quero saber sobre isso. E a gente vai estar estudando e explicando aos irmãos. Deus abençoe, vem comigo, dando glória.